Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos a festa da visitação de Maria, sua prima Isabel. A antífona de entrada, nós assim rezamos: Vinde e escutai todos que temeis a Deus, e eu vos direi tudo o que o Senhor fez por mim. Na verdade, nesta antífona, e o objetivo da antífona é introduzir o tema da celebração, é de fato isso que acontece. Na visitação, essas duas mulheres se encontram e uma diz à outra a maravilha que Deus fez por ela. E são de fato duas mulheres agraciadas, contempladas pela ação de Deus. Uma que ficou grávida, apesar de anciã e estéril, e a outra que, permanecendo virgem, se encontra também grávida. Depois do fato da anunciação, com o qual o Verbo de Deus entra na nossa história, a primeira pessoa a quem Maria quer encontrar é justamente essa sua parente, que nós dizemos prima, mas é difícil dizer porque as línguas antigas são pobres, então não tem muito como distinguir entre o primo, o parente, entre o irmão. Pensa, por exemplo, quando se fala dos irmãos de Jesus, mas que não são irmãos consanguíneos, mas pessoas que têm uma certa parentela. Um exemplo disso nós encontramos em algumas línguas mesmo modernas. Por exemplo, o nipote em italiano, ele é o sobrinho, mas também é o neto. Então, que você não tem como distinguir, tem que explicar mais do que dizer uma palavra qual é este grau de parentesco. A primeira leitura de hoje tem duas opções. Tem aquela da carta aos Romanos, então o tema da hospitalidade, que nós vemos se realizar neste encontro das duas. É a hospitalidade de Maria, que quer ir cuidar da sua prima, mas também da prima que acolhe Maria. Eu escolho fazer o comentário sobre a primeira leitura do Antigo Testamento, do profeta Sofonias. O profeta se dirige às ruínas da cidade de Jerusalém, um momento de destruição, para encorajar a cidade. E vai dizer assim: canta de alegria, cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Então, é o mesmo sentido dito em três frases diferentes. Canta de alegria, alegra-te e exulta, e rejubila. E sempre dirigido à mesma realidade, que é Sião, que é Jerusalém, que é povo de Israel. O profeta busca, Sofonias, dar um novo ânimo a uma cidade destruída para dizer: olha, Deus não te abandonou, Deus está contigo. E isso serve muito para entender a história de Isabel e de Maria. Nós entendemos mais isso dirigido a Isabel, porque de fato é aquela mulher com o marido desejosos de terem um filho, uma descendência, não tem, e na ancianidade o Senhor vai olhar para ela. Mas nós entendemos, por causa da nossa relação bela com a Virgem Maria, a virgindade como uma graça, mas isso é um conceito cristão. Para o povo de Israel, a virgindade não era uma graça, era de certo modo uma maldição, que a graça era ser mãe, era a maternidade. Então Maria, ela é a realização desta Sião abandonada, que Deus olha com amor, que Deus contempla na sua juventude, e permanecendo virgem, ela se torna mãe. O Senhor revogou a sentença contra ti e afastou teus inimigos. E assim como muitas vezes vai se dizer na palavra de Deus, naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. Em meio às ruínas, em meio ao sofrimento, ergue a cabeça. É isso que o Senhor fala para Sião, é isso que o Senhor fala para Isabel, para Maria, e que fala para cada um de nós. Não temas, o Senhor olhou para ti. Nunca mais afastarei de ti a desgraça, para que nunca mais te cause humilhação. O Senhor não somente olha para a sua cidade naquele momento de sofrimento, mas assim como Jerusalém tantas vezes é chamada como a morada do Senhor, a cidade do Senhor, o Senhor permanece para que nunca mais ela seja humilhada. E o salmo de hoje, o salmo do profeta Isaías, o capítulo 12, vai contemplar a grandeza, a grande alegria da presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor é minha luz, é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direi naquele dia: dai louvores ao Senhor.
Entre os povos proclamais que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus que fez prodígios e portentos. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião. Sião é a colina onde está construída Jerusalém. Então é sempre uma mensagem para Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Qual é a grandeza da cidade de Jerusalém? É a presença de Deus nela. E qual é a grandeza de Maria? A Nova Jerusalém, a Nova Sião, a igreja também, que é a Nova Jerusalém, é a presença de Deus em Maria e na sua igreja. Na aclamação ao Evangelho, és feliz porque creste, Maria, pois em ti a palavra de Deus vai cumprir-se, conforme ele disse. Então, o texto de hoje é aquele no qual se encontra este encontro entre Maria e Isabel e a resposta de Maria depois de receber tantas palavras elogiosas. Então a resposta de Maria com o Magnífica. Então naquele dia Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Então este lugar é aquele mesmo no qual Davi se encontra com a Arca da Aliança. E ali então, quando a arca chega na sua casa, fica ali por 3 meses, ele começa a dançar e a rainha fica envergonhada, porque vão dizer que o rei está louco, dançando efusivamente em torno da arca. Então veja que a construção desse episódio feita por Lucas, essa narração, ela se encontra com alguns elementos que estão presentes nessa narração do Antigo Testamento. É o mesmo lugar, tem alguém que dança, que nesse caso é João Batista. Tem a Arca da Aliança, por isso nós chamamos Maria de Arca da Aliança, o que tinha a Arca da Aliança dentro de si, a Palavra de Deus. Maria, ela tem em si a Palavra de Deus, a Arca da Aliança que chega, e no final vai se dizer, ficou ali por 3 meses. Vejamos o texto. Quando Isabel ouviu a saudação, a criança pulou de alegria. Então, é o Batista, o precursor que já manifesta que reconhece que o Salvador chegou. Então Maria, cheia do Espírito Santo, é um tema muito caro ao evangelista Lucas, a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Então Maria chega e Isabel é conduzida pelo Espírito Santo e ela vai exclamar, com um grande grito, vai exclamar. Então essa presença da alegria que se torna efusiva, de um grande grito que dá, exclama, que são temas muito presentes em Lucas. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então reconhece que ela é grandiosa e que é grandiosa pelo fruto do ventre que está chegando, e que então Isabel vai logo dizer: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Esta é a expressão também de Davi naquela ocasião que a arca está lá. Como posso merecer que a arca do Senhor venha até mim? E continua Isabel: logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, a bem-aventurança de Maria é antes de tudo porque ela acreditou na palavra de Deus. Antes de gerar o verbo de Deus no seu útero, Maria vai gerar a sua fé no seu coração. Essa é a grandeza de Maria. E então, Maria vai proferir esta oração. Veja que a primeira parte do Magnífica, Maria contempla tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ou seja, Maria se insere na história da salvação. Não ignora, tanto é que a segunda parte é aquilo que Deus faz pelo seu povo, mas ela coloca-se dentro da história da salvação. E nós precisamos fazer isso, contemplar a atuação de Deus na nossa história. A nossa fé não pode somente ser contemplar e contar aquilo que Deus está fazendo por todo mundo, sem sentir que Ele está realizando isso por mim. Então, primeiramente, uma oração de louvor. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque olhou para a humildade de sua serva. Na verdade, aqui seria mais preciso dizer, olhou para a humilhação da sua serva. É a virgindade. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Essas 3 coisas que Maria fala em relação a si, para depois
prorromper louvando a Deus por 7 coisas, 7 verbos que falam aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Maria fica ali por 3 meses. Na oração de hoje, ó Deus Todo-Poderoso, que inspirastes a Virgem Maria a sua visita a Isabel, levando no seio o vosso Filho, fazei-nos dóceis ao Espírito Santo para cantar com ela o vosso louvor. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.